Oi, gente. Vamos falar agora de divisão do sistema nervoso. Como é que o nosso sistema nervoso vai se dividir? Pessoal, olha lá. Ó. Sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal ou raquidiana. Sistema nervoso periférico constituído pelos gânglios e pelos nervos, que podem se dividir em cranianos e raquidianos. Cranianos, 12 pares de nervos cranianos, que vão partir, portanto, da região encefálica, também chamados de nervoencefálicos, e 31 pares de nervos raquidianos. Esse sistema nervoso periférico, constituído por nervos e gânglios, se subdivide, por sua vez, em duas porções. Sistema nervoso somático, que é voluntário, também chamado sistema de vida de relação. É um sistema que está sobre o nosso controle. Nós tomamos conta dos movimentos realizados pelo sistema nervoso somático, está sobre a nossa vontade. E o sistema nervoso autônomo, ou involuntário, funciona de forma independente da nossa vontade, o sistema autônomo. Eu não preciso pensar em respirar, né? É um mecanismo que ocorre pelo controle desse sistema, que por sua vez se subdivide em simpático e parasimpático, que são sistemas antagônicos. O que um estimula, o outro inibe e vice-versa. Por exemplo, sistema nervoso autônomo involuntário simpático controla, aumenta os batimentos do meu coração. O sistema parasimpático diminui os batimentos do coração. Assim, esses dois sistemas em conjunto vão manter o quê? A homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Quando muitas vezes eles ficam desequilibrados, a gente muitas vezes acaba tendo algum tipo de doença, né? Uma hipertensão, por exemplo, pode estar relacionada a um descontrole, né? Por algum motivo que leva a esse descompasso entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Começamos então falando com vocês aqui, ó, do nosso sistema nervoso central, que é dividido em encéfalo e medula. O nosso encéfalo ele vai se subdividir em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O nosso tronco encefálico é que se divide em mesencéfalo, a estrutura da ponte, e a estrutura do bulbo, que nós vemos aqui, né? Cerebelo, medula raquidiana. Vamos lá, ó. Na figura, os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Aqui dentro ainda nós temos o diencéfalo, então o telencéfalo, que constitui o nosso cérebro. Aí nós temos o diencéfalo, que fica aqui dentro, tálamo, hipotálamo em especial. Aqui nós podemos observar também o terceiro ventrículo, que é responsável pela produção do líquor. Nós vamos ver ele nesse vídeo ainda, algumas funções do líquor. A glândula pineal, a gente vê aqui bem pequenininha. Essa glândula é muito importante, especialmente no sistema de controle de vigília, né? A questão de acordar, sono. Ela produz dois neurohormônios muito importantes, serotonina e a melatonina, são produzidas a partir da glândula pineal e estimuladas principalmente pela questão da luz. Então, quando acordamos, né, o fato de entrar luz nos olhos, nos quiasmas ópticos, estimulam a glândula pineal a começar a aumentar a produção de serotonina, que entre N funções que ela vai ter, uma delas é um hormônio também termogênico, aumenta a disponibilidade de energia no nosso organismo, necessário, já que nós acabamos de levantar, acordar. Quando vamos dormir, o escurecer, fechar os olhos, ele vai estimular a glândula pineal a diminuir a produção de serotonina e aumentar a produção de melatonina, que também é um hormônio muito importante, entre várias funções, desde aumentar a produção do GH, o hormônio do crescimento, um hormônio reparador, além de promover o crescimento, né? Ela também promove um relaxamento mais profundo, o que faz que a gente consiga entrar nesse relaxamento num sono mais adequado, mais profundo aí. Aqui nós podemos observar também o mesencéfalo, nessa região, ó, colículos superiores ligados à visão, colículos inferiores ligados à audição. O cerebelo,
relacionado ao equilíbrio, né, principalmente, e no fundo dele, atrás do cerebelo, está a ponte, que faz parte do tronco encefálico. E aqui, onde está escrito medula oblonga, nós podemos também colocar a estrutura do bulbo ou medula oblonga, que faz parte, então, essas três regiões do tronco encefálico, mesencéfalo, a estrutura da ponte e do bulbo. E aqui para baixo a medula raquidiana. Então, encéfalo e medula constituem o nosso sistema nervoso central. Uma estrutura extremamente importante do nosso organismo, né? Uma estrutura que é extremamente nobre. Por isso, ela vai apresentar uma série de elementos de proteção, como a caixa craniana, estrutura óssea, que protege a estrutura do sistema nervoso central, e as meninges, que são três membranas que envolvem o nervoso sistema. Aqui nós observamos de fora para dentro a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Essas três membranas têm função basicamente de proteção do nervoso sistema. A membrana mais interna, a pia mater, é como se fosse aquele plástico filme que gruda, está diretamente ligada à parte do sistema nervoso, apoiando-se sobre ele, onde também existe uma grande quantidade de vasos sanguíneos, garantindo a irrigação do nosso sistema nervoso, que é muito grande, tá? Uma grande quantidade, portanto, de sangue nós vamos observar presente no sistema nervoso central. Cerca de 20% de todo o sangue do nosso corpo está só localizado na estrutura do sistema nervoso central. Acima dela, nós observamos a membrana chamada de aracnoide, aqui representada em vermelho. Ela recebe esse nome porque, quando foi descrita, ela é toda cheia de ramos, de entrelaçados. E aquilo parecia com uma teia de aranha, para quem descreveu, daí o nome aracnoide. É entre a aracnoide e a pia mater, em especial, que nós vamos observar o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano, que circula por esta região. E a membrana mais externa, que é a dura mater, o nome já diz a vocês, né? Ela é mais dura, mais rígida, ela está em contato íntimo com a caixa craniana, dando estruturas, portanto, de proteção. Essas meninges, elas estão presentes tanto na estrutura do encéfalo quanto na medula raquidiana. Aqui também observamos a estrutura das meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Estrutura da medula raquidiana, que vemos ela também, ó. As meninges na medula raquidiana, né? Então nós temos as membranas, portanto, a mais interna, pia mater, a membrana intermediária, esse espaço aqui no meio, ó, a aracnoide, e aqui em amarelo a dura mater, envolvidas também por estrutura óssea, no caso as vértebras, né? Aqui podemos observar também um ramo, ó, de um nervo raquidiano, partindo, portanto, da estrutura interna da medula. Massa cinzenta e massa branca. Massa cinzenta, corpos celulares dos neurônios. Lá no primeiro vídeo que a gente postou de sistema nervoso, né, a gente viu a estrutura do neurônio, corpo celular, e dele partem os axônios. Por isso, massa cinzenta, corpo celular. E os axônios, como normalmente são envolvidos pela bainha de mielina, tem essa coloração mais esbranquiçada na estrutura saindo aqui da nossa medula. E as meninges, obviamente, quando acabam sofrendo algum tipo de infecção, né, pode ocorrer, então, uma doença bastante grave, que é a meningite, que pode ter várias causas, né? Meningite viral, meningite bacteriana, amebas podem provocar meningite também, ou outros micro-organismos causadores aí, eventualmente, de infecções no sistema nervoso e nas meninges também em especial. Muito bem. Além das meninges, além da estrutura óssea, nós temos o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano, que também é uma estrutura de proteção. No líquido céfalo-raquidiano, ou líquor, nós vamos observar uma grande quantidade de leucócitos, células brancas, células, portanto, de defesa do sistema nervoso. E o líquor tem uma outra função, que é proteger o nosso sistema nervoso central de impactos mecânicos, porque ele envolve toda a estrutura do sistema nervoso central. Além do que, como o sistema nervoso central fica mergulhado numa massa líquida, o seu peso específico diminui muito, gente. É como você colocar alguma coisa
num balde, numa piscina, o peso específico vai diminuir demais. O nosso cérebro, por exemplo, que pesa em torno de 1 quilo, 1,2 kg, ele vai baixar aí para menos de 100 gramas a estrutura do nosso cérebro ou do encéfalo de um modo geral. Então, além do nosso líquor ajudar na proteção celular, onde temos células de defesa, ele protege mecanicamente, diminuindo o peso e evitando impactos maiores. Esse líquor é produzido onde? Nos ventrículos encefálicos. Aqui estão os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo. São cavidades que existem na estrutura do nosso encéfalo, onde será produzido o líquor, né? Então existem células especiais aqui dentro, nas paredes dos ventrículos, que vão estar relacionadas à produção desta substância, o líquor. Aqui a gente vê também, ó, os ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo, o terceiro ventrículo, que se comunica com os outros dois, onde também é produzido o líquor, que se comunica com o quarto ventrículo aqui embaixo, ó, através do aqueduto de Sylvius, ligando o quarto ventrículo. E aqui na parte baixa do quarto ventrículo, que já está praticamente ligado ao tronco encefálico, existem forames, aberturas que permitem a saída desse líquor. Então o líquor sai e vai banhando todo o sistema nervoso central, desde o encéfalo, como também a medula é banhada por essa estrutura que é o líquor, que depois vai sendo reabsorvido na estrutura das meninges. As meninges reabsorvem e ele fica circulando, esse líquido sendo produzido e circulando pela estrutura do nosso sistema nervoso central como um mecanismo de proteção. Ok?